quero falar aqui sobre economia. Temos ouvido incessantemente que essa PEC, a PEC 55, a qual nós vamos fazer uma discussão já em terceira sessão, agora na ordem do dia, é a que vai salvar a economia brasileira. A única forma de salvar a economia brasileira, e tenho certeza que ninguém discorda disso, é com a retomada do crescimento econômico. É só a retomada do crescimento econômico que pode ajudar a acabar com a crise em que estamos passando. O problema é escolher o caminho para promover essa retomada. E esse foi um duro embate no período final do governo da presidenta Dilma, especialmente depois da reeleição. E continua agora, no governo do Temer, sem solução, ou pelo menos sem a solução correta, o que está e continua fazendo com que a confiança seja corroída, a confiança no investimento, a confiança de um governo em implantar políticas que nos leve ao crescimento econômico. No governo Lula, isso foi objeto de relativamente poucas polêmicas. Até porque o crescimento da economia aconteceu em níveis bem maiores do que a média dos últimos 30 anos. Nem mesmo a crise econômica mundial, iniciada em 2007 e que, no final de 2008, atingiu seu ponto mais agudo, pressionando as economias de todo o planeta, foi incapaz de impedir que chegássemos em 2010 com um crescimento de quase 8% e com níveis de desemprego em seus menores patamares históricos. Isso porque, diferente de hoje, naquele momento, nós adotamos políticas anticíclicas em relação ao orçamento público. Investimos, aumentamos programas, o governo colocou dinheiro na economia quando o setor privado tinha tirado. Durante o primeiro mandato de Dilma, não conseguimos manter o mesmo ritmo. A crise mundial se manteve e até se intensificou, enquanto no Brasil o governo cometeu erros em definições de política econômica que minaram a confiança do mercado. Em 2015, ao tentar transitar para uma política econômica de mais austeridade, que foi entendida pela sociedade como a negação do discurso da campanha de 2014, o quadro se agravou. A crise política se instalou e se aprofundou com os movimentos explícitos da oposição para negar a vitória de Dilma nas urnas e tentar tirá-la por meio de ação na Justiça ou por meio do impeachment, o que acabou prevalecendo, graças a uma união que envolveu a oposição no Congresso, o Tribunal de Contas da União, a maioria do empresariado e a grande mídia. Michel Temer assumiu em clima de quase oba-oba quanto à economia. Gerou-se uma crença difundida a partir do mercado financeiro de que a simples troca de Dilma por Temer, do PT pelo PMDB, tudo se arranjaria. Ou, em outras palavras, com a mudança, a sangria seria contida. Isso foi dito no contexto político, de tentar abafar a Lava Jato, mas a verdade é que havia a mesma crença de que a mera mudança de comando traria de volta a confiança do empresariado e a retomada dos investimentos como consequência, a volta dos crescimentos e do emprego. É o que Paul Krugman, Nobel da Economia, chama de fada da confiança. Já sabemos que esse milagre não se realizou. No campo econômico, as expectativas quanto à retomada do crescimento, ainda em 2016, mostraram-se excessivamente otimistas e já foram abandonadas. Para 2017, já se fala em crescimento abaixo de 1%. Com toda a franqueza, acredito que será ainda pior que isso. O Fundo Monetário Internacional já falou na semana passada em crescimento de 0,5%. O quadro internacional continua ruim e incerto. Agora, a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos deixou apalermados os analistas políticos e econômicos, sempre tão sábios e convictos. Mas Trump venceu de acordo com as regras americanas do jogo, que não entendemos muito bem, mas são as regras e temos que entender o que isso significará para os Estados Unidos e para o Brasil, já que a mudança irá afetar a nossa economia em todo o mundo. O resultado imediato foi que os investidores se recolheram e decisões foram suspensas na expectativa de entender bem o que irá acontecer com a posse de Trump prevista para o final de janeiro. Mesmo antes da posse, portanto, a vitória do candidato republicano já nos afeta
E tudo indica que o efeito será negativo. Aumento dos juros americanos, maior protecionismo com a queda no comércio internacional, um grande programa de investimentos já sinalizado por Trump. Fala-se em investimentos da ordem de $1 trilhão em 4 anos, sendo só 100 bilhões de dólares em infraestrutura. E, para o nosso espanto, ele ainda está defendendo a instalação nos Estados Unidos do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. Pegou a proposta do Obama e disse que os Estados Unidos precisam ter um banco, sim, para financiar o desenvolvimento da infraestrutura americana. E nós, na contramão aqui, querendo fechar o BNDES. Tudo isso pode afetar negativamente nossa economia, porque irá atrair mais investidores para o mercado americano e obrigar o governo e este Congresso a reavaliarem as opções de política econômica, bem como políticas de comércio e indústria. O problema é que nossas opções parecem cada vez mais ir na contramão do que necessitamos para viabilizar a retomada do crescimento. Nos Estados Unidos, como eu já disse, eles já não tinham adotado um receituário de arroxo fiscal e agora vão fazer uma política expansionista, vão investir mais. E já está claro que querem a recuperação do crescimento. Na Europa, que após a crise aguda de 2008 adotou políticas de grande restrição fiscal e arroxo, impondo essas políticas aos Estados-membros e provocando enormes estragos em Portugal, na Itália, na Espanha e na Grécia, elevando o desemprego a mais de 20%, agora se fala em políticas públicas para estimular o crescimento. Nessa semana, foi anunciado que a Europa investirá 50 bilhões de euros em infraestrutura, o equivalente a 0,6% do PIB da região. Na verdade, uma proposta modesta diante dos números sinalizados por Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos... Dá 2 minutos a mais. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi à Europa na semana passada, começando por uma simbólica visita à Grécia, onde declarou que a austeridade, por si só, não pode trazer prosperidade e defendeu medidas para reduzir a dívida da Grécia. Leia, medidas para reduzir a dívida em relação aos credores da Grécia. Em reunião com o primeiro-ministro grego, diz que a austeridade sozinha não leva à prosperidade no momento em que os países credores exigem mais arroxo fiscal. Não tenho dúvida de que a Europa tende a revisar suas políticas econômicas com mais profundidade, até para se contrapor aos programas americanos. Num quadro como o atual, ter a economia crescendo é vital. Há também o caso da China, cujos índices de crescimento caíram nos últimos anos e que sabe que enfrentará um quadro internacional mais complexo e não irá querer perder espaço. Nesse contexto, nós vamos insistir em arrochar na área fiscal, com austeridade, com um fim em si mesma, atendendo apenas aos interesses do mercado financeiro e sem preocupação com o agravamento dos índices sociais? O desemprego já atinge 12 milhões de trabalhadores no Brasil. Até agora, falou-se que a culpa é da Dilma, mas até quando isso vai ser engolido pelo país, pela sociedade? Não creio que esse discurso de jogar a culpa no governo anterior consiga sobreviver em 2017. Até porque o senhor Michel Temer, as decisões são suas e já se passaram mais de 6 meses de governo e não tivemos definições capazes de melhorar esse quadro. A situação só piora. No Rio de Janeiro, além da prisão de 2 ex-governadores, o Estado enfrenta uma crise imensa, com perspectiva de não pagar salários e muito menos os credores. Insolvência que ameaça outros estados. E essa política de arroxo fiscal não vai ajudar ninguém a superar crise econômica. Ao contrário, só vai agravar mais o estado de penúria de estados e municípios. Apenas os credores do mercado financeiro estão felizes e confiantes com as opções adotadas pelo governo Temer. E as opções que o governo está praticando são ainda mais perversas, na medida em que estamos votando um inacreditável arroxo fiscal com prazo de 20 anos de duração e como regra constitucional, o que não existe em nenhum outro país. Ou seja, as medidas para beneficiar exclusivamente o mercado financeiro irão engessar os próximos 5 governos. Como um governo tampão, que nem sabemos se irá emplacar o ano
ano de 2017 inteiro pode aprovar uma medida com esse alcance. Sim, eu vou repetir. Não sabemos se Michel Temer emplaca mais um ano inteiro no governo. A ação patrocinada pelo PSDB no TSE está caminhando para o seu desfecho. Pelo que sabemos, o relator no TSE está finalizando as diligências e deve relatar em breve, se o parecer for pela cassação, mesmo que o julgamento demore. Temer vira imediatamente um pato manco e o Congresso passará a se dedicar aos conchavos para escolher, pela via indireta, o novo presidente. Além disso, seu governo já está sendo palco de disputas internas e casos de corrupção. Os tucanos sempre tiveram como plano original assumir diretamente o poder por via indireta para aplicar um programa liberal. Por isso, aderiram ao impeachment após o afastamento de Dilma. Apoiaram Temer, mas o plano original seguiu seu curso e podemos ter 2 presidentes depostos com intervalo de meses, com um terceiro assumindo pelo voto biônico. É o caso curioso de um partido político que se aliou a Temer para depor Dilma, participa do governo Temer com vários ministros e inúmeros quadros de segundo e terceiro escalões e que preparam um golpe nos golpistas ou golpe no governo de que participam. Como que a economia vai reagir a essa situação? Parafraseando Chico Buarque, mirem-se no exemplo dos homens de Atenas. Precisamos de políticas capazes de conduzir a nossa economia para fora dessa crise, para além dessa recessão que se prolonga. No momento em que os Estados Unidos e a Europa se movem rumo a medidas capazes de estimular suas economias, nós estamos trafegando na contramão do mundo, a toda velocidade, construindo amarras que irão tolher a economia, que irão inibir o nosso crescimento. Mas o quadro é ainda pior do que isso, porque a euforia inicial do mercado e de lideranças do setor produtivo já está sendo substituída pela constatação de que este governo não terá condições sequer de levar a cabo a implementação das propostas equivocadas e que só interessam ao mercado financeiro, só interessam aos rentistas do capital especulativo, deixando sem qualquer incentivo os setores produtivos. Por isso, nós apresentamos medidas alternativas a essa PEC, que quero discutir quando formos discutir a matéria. Vários projetos que estão na pauta da CAI amanhã e que, se aprovados, têm condições de retomar nosso desenvolvimento econômico e nosso desenvolvimento. É isso que nós precisamos. Obrigada, senhor presidente.